Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Professor Érico Padilha do Espadas e Lâminas Brasileiras, e o nosso assunto de hoje vai ser espada modelo 1858. Veja só, tá cheio de mensagem de grupo de WhatsApp chegando até mim, recebi um e-mail, fiz aqui uma pequena pesquisa, veja só a quantidade de anúncios que eu encontrei dizendo que existe uma espada que foi criada, instituída pelo aviso de 8 de abril de 1858. Que modelo é esse? Bom, o modelo eu não sei, mas eu tenho a certeza que esse eu não tenho. Tá legal? Então roda a vinheta e vamos lá para a bancada. Então aqui estamos na nossa bancada, diante de 3 exemplares de espadas do mesmo modelo, para a gente poder introduzir o assunto do vídeo de hoje, que é espada modelo 1858. Afinal, que modelo é esse? Então, recentemente eu recebi um e-mail, aliás, é esse e-mail que me provocou, no sentido acadêmico, a gravar esse episódio. Quero deixar aqui registrado que o colega que me enviou esse e-mail não quer aparecer, e eu entendo, evidentemente, tem inúmeros fatores envolvidos, mas de fato foi o e-mail dele, está aqui registrado que você foi super importante na motivação desse episódio, versando sobre espada modelo 1858. Então eu fiz uma pesquisa breve nas redes sociais e eu encontrei algumas informações que eu apresento para vocês aí em tela. Vejam só. Então, tem anúncios, tem postagens, tem até uma referência bibliográfica que eu acredito que seja o epicentro do equívoco, mensagens de WhatsApp que me encaminharam, tratando dessa espada modelo 1858. Voltando aqui para a nossa bancada, o modelo Pedro II de oficial do Exército, com o cartucho em baixo relevo de alpaca. Mas, gente, antes de responder de maneira direta, porque eu disse para vocês que eu tenho 3 exemplares do mesmo modelo, eu coloco na sequência para vocês aqui o próprio e-mail que eu recebi. Então o colega disse: oi, professor Padilha, me chamo fulano de tal, moro aqui na cidade de tal, no Rio de Janeiro, e tenho essa espada que é herança da família da minha mulher e eu queria saber mais sobre ela porque essa espada pertenceu ao coronel fulano de tal, que lutou no Uruguai. Eu pesquisei a fé de ofício dele, foi um grande herói brasileiro na campanha do Uruguai e depois morreu dando aula na escola de aplicação do Exército na casa dele. O que o colega quis dizer aí, nós conversamos, é que o antepassado da esposa dele, o coronel, faleceu enquanto desempenhava a função de professor na escola de aplicação, mas morreu na casa dele. Continuando, pesquisando aqui na internet, achei várias coisas que falam que ela é muito antiga, modelo do ano de 1858. Estão vendo aí? Na sequência, mas tenho dúvida, porque o dono dela morreu em 1855, pois é. E como eu quero reformar para deixar para o meu filho a espada, quero saber se você conhece quem faz o conserto para mim. Ela tem no copo o desenho do Dom Pedro, o que ele quis dizer é o acrônimo Pedro II, a fotografia da peça está em anexo, mas lamentavelmente eu não posso mostrar para vocês. É original, obrigado. Então, voltando aqui para a bancada. A peça é idêntica a essa daqui. Idêntica, com o diferencial que a dele está nominal. E eu consigo dizer de maneira breve que esses equívocos que suscitam por aí em todos os canais, eles estão ancorados na má interpretação desse desenho que eu ponho para vocês em tela, dessa imagem, que é a coleção de desenhos dos uniformes para todos os corpos do Exército de 1858. Voltando aqui para a bancada. Mas o mais interessante é a gente, antes de adentrar no século XIX, trazer aqui um elemento que é, no Brasil, foi só em 1983, veja, portanto, relativamente um período próximo. Foi só em 1983, a partir de, não me lembro a data, depois na edição eu ponho aqui exatamente o decreto do governo Figueiredo, que foi facultado a prerrogativa de criar, alterar, promover os planos de uniforme das forças. Então os ministros militares só tiveram poder, por meio de portaria, de ato administrativo, de expediente, de alterar os itens dos uniformes das forças
a partir de 1983. Antes de 1983, lembrando que na década de 80 eram os ministros, né? Não havia Ministério da Defesa. Né? Ministério da Defesa, se eu não me engano, foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, até 1983, as espadas, que são objetos vinculados aos uniformes, eram reguladas por meios de decretos, leis. Então, volto para vocês em tela a mesma coleção que eu mostrei anteriormente. Na linha fina, nós temos, em virtude do aviso, que foi um pedido do ministro da Guerra, de 8 de abril de 1858. Então, o tenente-general Barão de Suruí, que era o ministro, mandou delinear, para regularizar os uniformes, todos os uniformes dos corpos do Exército em vários volumes. Foi um almanaque que foi produzido. Então, o próprio Lecor, que na época já era capitão reformado, foi o responsável por reunir, fazer esse compêndio, essas litogravuras, que lamentavelmente geraram o equívoco. Bom, professor, mas peraí, está dizendo aí que é em virtude do aviso do Ministério da Guerra, mas o que diz o tal aviso? Porque esse sim é o mais importante, e a gente não vê por aí, isso é muito curioso, né? Então, na sequência eu mostro para vocês o conteúdo do tal aviso. Expediente de 8 de abril de 1858, endereçado ao diretor do Arquivo Militar, para mandar litogravar, não é expressão minha, é da época, os exemplares dos figurinos em exercício. Viram só? Em momento algum está dizendo que será promovida a alteração, que vai se criar um novo plano. O que está dito é que faça um compêndio, um almanaque de todos os uniformes dos corpos. Aliás, esse pedido à época, ele foi tão atípico que o próprio pedido gerou muitas críticas na imprensa. Então eu ponho uma para vocês aqui na sequência, do Correio da Tarde, evidentemente que é de 1859, porque o pedido ocorre em 58, mas a encadernação só fica pronta em 59, endereçado ao ministro da Guerra. Então tá aí, uma crítica em relação aos desperdícios, aos figurinos e às encadernações. Então a crítica, essa é uma delas, né, que fala da prodigalidade, né, da genialidade com que os ministros militares encontram artifícios para empregar oficiais já reformados, não passaram imune às críticas da época. Estou dizendo isso porque, lamentavelmente, isso tudo que eu estou mostrando para vocês foi desconsiderado, né? Tanto é que acredito eu que o autor não tenha tido acesso ao conteúdo do pedido, do aviso, né, que gerou as encadernações. Isso tem provocado muitas confusões, dentre elas a que eu apresentei para vocês do e-mail do colecionador. Então, aqui na bancada, todas elas são do mesmo modelo, 1852. Elas aparecem no plano de 52, serão retratadas pelos almanaques em 58 e se mantêm inalteradas na legislação de 1866. Esta sim, um decreto-lei que vai promover alterações nos uniformes, mas não nas espadas. Em tela para vocês. Então, quando a gente vê aqui, em conformidade com o decreto 3.620, de 28 de fevereiro de 1856, lembrem-se da pirâmide de Kelsen, do jurista. Um decreto está hierarquicamente acima de uma portaria, de um aviso. Este sim tem poder de alteração, promoveram alterações. E na sequência, temos o preâmbulo da lei. Observem vocês que o decreto de 66, que vai promover alterações no plano de uniformes, menciona que será alterado o plano em vigor. O plano em vigor é o de 52. Não está escrito aí o aviso de 1858. Então, espero que esse tema
que esse assunto tenha sido tratado da forma como ele merece. Antes de terminar, deixo aqui para vocês uma das imagens de todos esses volumes. Eu selecionei do 3º Batalhão de Artilharia a Pé, mas a espada que aparece aí se repete em todas as outras unidades, as espadas dos oficiais. Não dá para dizer se ela é de alpaca ou de ferro. Por quê? Porque essa é a peça que aparece em 1852 e que não vai ser alterada. Tá legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, de compartilhar, encaminhar para o maior número de pessoas possíveis no WhatsApp, porque lamentavelmente as plataformas elas tendem a não dar visibilidade para este tipo de assunto. Tá legal? Então é isso, até a próxima, um abraço.